E agora a gente começa o bate-papo sobre viagem. Acho que todo mundo está no clima, né, Yuri? Seja bem-vindo. Verão, hein? Tudo bom contigo? Bom te ver de novo, Gabi. Igualmente, Yuri. Todo mundo já está nesse clima de viagem, voltando das festas de final de ano e indo viajar também. Mas acho que o que todo mundo quer é viajar barato, né? E o planejamento é o primeiro passo para fazer uma viagem baratinha? Sim, sim. Planejar é muito importante, né, Gabi? É importante que você saiba o que agrada a você, a família, namorado, irmãos, amigos, com quem você vai viajar, encontrar coisas em comum que façam sentido para poder começar as pesquisas. Importante quando estiver pesquisando se vai de avião, se vai de ônibus, por exemplo, ou se vai de carro, saber dados sobre quilometragem, quanto você vai gastar de gasolina e pedágio, se é fácil se achar da internet. E de avião, a dica que fica é, não repita muitas vezes a mesma pesquisa com intensidade no seu computador. Porque as companhias mapeiam o teu comportamento de consumo. E aí, olha só, você vai lá, olha o voo, tá tanto, não, tá caro, não gostei desse daqui não. Aí passa o dia seguinte, não é muita coisa. Você vai lá e olha, o voo já, pum, dá uma subidinha. Porque o seu IP do computador foi mapeado. E aí já se detecta o interesse do teu comprador, daquele computador como comprador, por aquele trecho que você pesquisou repetido. Olha só. Então é bom ficar ligado nessas coisas aí. E no aplicativo é a mesma coisa? Mesma coisa. Mas aí o que você faz? Pesquisou no computador, daí o outro você pesquisa no teu celular. Não pesquisa. E se você tiver que fazer no dia seguinte, pesquisa no troca celular. troca de aparelho, porque isso daí você vai poder mapear direitinho os preços. Né? Entendi. E tem aplicativos de mercado que hoje em dia já mostram a variação dos preços ao longo do ano. Claro, nas férias de verão, por exemplo, no Brasil, é muito comum, porque todas as crianças estão de férias, né? É muito comum as pessoas viajarem em dezembro, janeiro, fevereiro. Então vai ser muito gasto nessa época. Né? Mas mesmo assim, vale a pena você ficar de olho, por exemplo, no dia que parte o voo. Você compara, se você tem flexibilidade, compara a partida 1 ou 2 dias antes ou depois. Porque pode ocorrer demanda específica para aquela cidade, naquele horário, e você, como está indo passear, está de férias, troca. E aí já economiza. Já economiza, de repente, num dia antes ou um dia depois, né? Ou 3. 3. Um tema também que pode ser falado, que está passeando aí na sociedade, é das malas, né? As malas estão sendo tarifadas. E não está baratinho, não. Verdade. É importante você saber com quantas malas vai viajar já quando está comprando, porque aí você já economiza pelo menos a metade do valor gasto com malas. E arrumar mala bem arrumada é simples, Gabi. Você começa arrumando assim, ó. Dá a dica já, vamos lá. O que você faz? Objetos duros antes. Então, por exemplo, calçados. Olha o tamanho desse pé aqui. Eu coloco isso daqui antes. É verdade, gente. Entendeu? Coloco isso antes, necessaire, objetos duros. Objetos mais ou menos duros depois. Então, calça jeans, coisas que são, né? E as roupas menores, por exemplo, meia. Onde você bota uma meia? Dentro do tênis. Boa! Eu ficava enfiando nos buraquinhos que dentro do tênis, dentro do teu calçado. Boa. Aí você monta uma mala bem arrumadinha, economiza outra mala que ia ser despachada. Sensacional, muito legal. Então é bem por aí, você pesquisa direito e arruma bem as coisas que você quer. E tem que ver também o que vai usar. Por exemplo, não vai levar 2 sapatos sociais, por exemplo. Pra quê, né? Um só se tiver alguma coisa. Se não tiver também, leva um tênis que dá pra tudo. Sim, e cuidado... Um chinelinho desse, gente, ó, que dá pra usar no social, no esporte, pra ir pra praia, pra tudo quanto é lugar. Usa isso aqui uma semana e já fica feliz. E outra coisa, compra algumas coisas localmente. O povo lá onde você vai passear vive, gente. Precisa trabalhar. Boa! Então, de repente, assim, você tem um cabelo muito bonito. Shampoo. Compra lá na loja. Não precisa carregar. Não precisa carregar isso. Essas coisas carregam, enchem a mala. E aí você acha que está economizando? Não, você está gastando. Esse é um problema muito ruim. Você tem que pensar o que está economizando verdadeiramente. E colocar na ponta do lápis, né? Exato. Não dá para fazer as contas na cabeça. Não. Isso é uma outra coisa, né, É outra Yuri? coisa. Você pensa que está fazendo conta bem feita de cabeça, no cheiro, não não dá certo. Como é que tua esposa fala? Você só gosta de passear, né? Mas é bom demais passear, viajar, por que não, né? E assim, a gente comentou, você, né, comentou no primeiro bloco sobre o planejamento. E eu deixei uma pergunta para você, qualquer pessoa pode viajar nos dias de hoje, mas eu queria só retomar o passo a passo desse planejamento, para o pessoal de casa conseguir se organizar e falar assim, então eu consigo fazer uma viagem maneira. De repente até uma viagem internacional, pela América Latina, quem sabe,
sabe? Exato. A gente pode ficar, não digo refém, mas assim, ficar procurando viagem só em agência de turismo ou dá para se virar sozinho? Não, hoje em dia é muito fácil. Lá em casa, por exemplo, a gente nunca viajou usando agência. Olha aí. A gente monta a viagem e é bem gostoso. O que você faz? Bom, primeira coisa é definir, né? Em família, por exemplo, entre amigos, para onde todo mundo vai. O lugar tem que agradar a todos. Lá em casa, por exemplo, é muito difícil eu ir para o meio do mato com minha esposa. Quis ir para Bonito outro dia, ela disse, vai sozinho, toma aqui seu passaporte e vai. Ela não gosta dessas coisas, é cosmopolita. Mas, enfim, se você acha um lugar que agrada a todo mundo, você já começa uma boa escolha ali, né? Bom, daí você tem que pensar como que chega e onde que fica. Bom, como que chega? Imagina, por exemplo, uma viagem de avião, tá? Certo. Você pode comprar com milhagem ou em dinheiro. É sempre bom comparar os seus dois recursos. E muita gente hoje em dia tem milhagem e não sabe, Gabi. Está no cartão de crédito. Está no cartão de crédito, né? Guardadinho. 85% das milhagens do nosso país são perdidas anualmente. E aí você podia estar passeando, usando um recurso que não te custou nada. A gente viaja de graça, praticamente. Por quê? Agora, pensa no seguinte. Definiu como que vai comprar a passagem, se vai ser com milhas ou com dinheiro, você agora vai definir o local que você quer dormir. Né? Certo. Imagina que se você vai para um lugar, você tem que ter conforto, tem que ter bem-estar, não precisa necessariamente ser luxuoso. Isso pode ser uma pousada, pode ser um hotel, ok? Pode ser uma hospedagem de Airbnb, por exemplo, que é da economia compartilhada. Você pode usar um apartamento de uma outra pessoa ou uma casa de uma outra pessoa que aluga só para isso. E costuma ser uma opção muito barata também. Legal. Ok? Mas isso tem que ter muito a ver com a sua cara, com o seu jeito de consumir. Se você é daquele tipo de consumo, tudo bem. Agora, se você não é, não faz. Verdade. Não faz porque você vai se sentir mal. Bom, na sequência... Meus cunhados fizeram isso. Quando eles namoravam, eles fizeram América Latina, ficaram em hostel, tal, não sei o quê. Depois que eles casaram, lua de mel, foi em hotelzinho, tudo bonito. Falou assim, não quero mais viajar em hostel, não. Porque não é o mesmo padrão. Não e aí, é. se você troca, você pode perceber que pagou caro. Eu costumo dizer que caro é o preço daquilo que não vale. Verdade. Boa! Né? Então, se você está consumindo uma coisa que te faz bem, beleza, vai por ali. Bom, outras coisas que a gente tem que pensar são os filhos, ok? E até os parentes, os primos dos filhos. Não pode viajar sem os pais. Menos de 12 anos, tem regra para isso. Você tem que ir no CNJ para poder imprimir um formuláriozinho de autorização que os pais permitem que os filhos, os primos, viajem. Não pode viajar sem os pais, né? Então, você tem que isso daí para evitar dor de cabeça lá na frente, no aeroporto. Bom, além disso, definir com quem eu vou, como que eu vou, certo? É hora agora de começar a guardar algumas coisas, né? De repente, você tem que guardar dinheiro, você tem que separar a roupa que você vai usar para aquele local. Tem que saber se você consome localmente ou não. Eu, por exemplo, toda vez que viajo, não tenho a menor vergonha de ir no supermercado, compro as coisas que eu vou consumir, fruta, água, gosto de comer fruta, quero beber água, caríssimo em hotel, né? Porque isso daí é uma amenidade, o hotel está lá para te proporcionar dormida, segurança, mas ele não está lá para te vender água, por isso que a água é cara. Eu vou lá no supermercado, compro a água, lanchinho, entro com a minha sacolinha, coloco na geladeirinha, isso economiza, isso é bom. Não pode ter vergonha, né, Yuri? Não, quem tem vergonha morre de fome. Gostei. E não curte a viagem, fica pagando caro aí. Não curte. Dica de viagem do que você vai consumir. A gente tem os sites de compra coletiva. Muita gente esqueceu deles, mas eles existem ainda. Então, você pode comprar passeio local. Olha só. Você pode comprar almoço ou jantar local. Você pode até fazer visitas locais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, toda terça-feira, os museus são gratuitos. Gente... E aí, você está vindo passear para o Rio... Nem a pessoa que mora aqui sabia disso. Olha lá. Então, você pode visitar o museu, vai visitar que dia? Na terça-feira, gente, porque não vai gastar. Não é verdade? Nossa, que legal. Tem que conhecer essas coisas, os passeios históricos da cidade. Aqui no Rio, tem um que chama Roteiros Geográficos. Eu acho sensacional. É um professor da UFRJ, que ele vai com você localmente, é gratuito, e conta as histórias da cidade por ali. Muito legal. Em São Paulo tem também, eu não lembro o dia que é, mas tem também esse passeio em todos os pontos turísticos e é um passeio histórico também. Aí você saber, então, no teu planejamento, segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo. Eu, por exemplo, anoto à mão uma folha de papel para cada dia. Legal. O que eu quero fazer naquele dia? Eu vou fazer isso, isso e isso.
com o horário mais ou menos casadinho, né? E as coisas que são perto uma da outra. Vai lá no Google, olha o que está pertinho do outro e organiza aquilo ali. Legal. Fiz o que era para fazer na segunda-feira, a folha de papel vai para o lixo. Eu não me confundo. Aí eu abro a folha da terça-feira e vou, né? Curtindo o lugar conforme o que eu achei que eu tinha de fazer. Aí eu boto o museu na terça para não gastar. Para não precisar gastar com a entrada, gente, tá certo. É, por aí. Bom, e por fim, aí chegou o dia da sua viagem, né? O que você tem de fazer? Preparar a mala. Como eu havia comentado, objetos duros antes, objetos semiduros no meio. Certo. E, por fim, os objetos mais moles. Então, sapato, necessaire, você encaixa primeiro. Usa a valetinha da mala para encaixar essas coisas. Aí, uma calça jeans, que é uma coisa mais durinha, você encaixa, meia dentro dos tênis e as roupas mais molinhas por fim, né? Você vai economizar com mala, você vai levar pouca coisa, né? E tenta consumir localmente o que faz sentido também. A dica só não vale se tiver chulé, né? Não, chulé não rola. Vitorino falou isso, mas... Gente, foi por causa do Vitorino que eu disse isso. Aí não tem como pôr na mala, né? Não dá. É bom até deixar de fora, separa. Nem use mais esse tênis, gente. Compre um novo. E não tira no avião, meio, tá? Por favor. Se tem chulé, vai tirar o sapato no avião. Não rola. Não rola, né? Coitado dos passageiros das aeromoças, Senhor amado. Ninguém merece isso. Ninguém merece. E